A história começa com Damian Hale, um bilionário de Nova York, que enfrenta um câncer avançado e tem, no máximo, 6 meses de vida. Ele compartilha sua situação com seu melhor amigo, Martin, mencionando que não contou à sua filha Claire sobre o câncer devido ao relacionamento abalado entre eles. Claire não retorna suas ligações, resultado de anos de negligência por parte de Damian, que estava focado apenas em seus empreendimentos. Após um jantar, Damian tenta ligar para Claire novamente, sem sucesso. Ele pega um cartão da empresa Phoenix Biogenic, que recebeu de Martin, e se lembra de uma conversa com o Dr. Albright, o fundador da empresa. A Phoenix Biogenic oferece uma maneira de prolongar a vida transferindo a consciência para corpos jovens e saudáveis, basicamente criando receptáculos para os ricos. Damian visita a empresa e interage com um corpo jovem, movendo-se de forma limitada. O Dr. Albright explica que o corpo está vivo apenas nos aspectos mais básicos e não possui consciência. Damian questiona a legalidade e a moralidade da empresa, mas o doutor o faz pensar sobre sua vida e se tivesse uma nova chance de consertar as coisas. Para tentar reconstruir sua relação com Claire, Damian visita a organização onde ela trabalha, mas esconde sua condição. Ele tenta ajudá-la financeiramente, mas ela acredita que ele está tentando comprá-la. Determinado a se reconciliar antes de sua morte iminente, Damian começa a pesquisar sobre a transferência de consciência. Ele descobre o Dr. Francis, um cientista que inventou o procedimento para combater sua própria doença. Damian parte para Nova Orleans para realizar o procedimento. Ele encontra Martin para um último encontro e visita um cemitério para enterrar uma caixa misteriosa. Em seguida, simula um colapso para que a ambulância o leve para a Phoenix Biogenic, onde ele e o corpo receptáculo são submetidos ao processo. Damian é transferido com sucesso para um corpo jovem e percebe que seu plano deu certo quando ergue a mão e vê seu antigo corpo sem vida ao lado. Mais tarde, é percebido que Damian está tendo dificuldade em se adaptar ao seu novo corpo e ele começa a ter alucinações de uma mulher em um campo verde extenso. O doutor faz uma piada, dizendo que a morte tem esses efeitos colaterais. Albright mostra uma notícia sobre a morte de Damian, onde é revelado que sua filha é uma ativista ambiental em Nova York, o que vai contra o trabalho do pai, que era um construtor responsável por construir prédios na cidade. No período seguinte, Damian precisa reaprender a andar e realizar movimentos básicos com seu novo corpo. Ele se olha no espelho e fica satisfeito ao ver que se transformou em um galã de Hollywood, já que está no corpo de Ryan Reynolds. O bilionário conversa com o Dr. Albright e diz que os 200 milhões investidos valeram a pena. O doutor dá algumas pílulas para Damian, explicando que as alucinações são normais durante a adaptação do cérebro a uma nova estrutura neural. Para se familiarizar com sua nova vida, Damian lê uma biografia fictícia que conta a história de Edward Kidner, um órfão que cresceu no Arizona. Após alguns dias, Damian recebe alta e é levado para sua nova casa. O Dr. Albright informa que ele só poderá se mudar de lá após alguns meses, exercendo controle sobre o bilionário. Com o tempo, Damian se acostuma com sua nova vida e se integra à comunidade local, jogando basquete com outras pessoas e se tornando amigo de um homem chamado Anton. À noite, ele vai a uma balada e se envolve com uma mulher, desfrutando de sua nova vida de solteiro rico. No entanto, ele começa a sentir a solidão desse estilo de vida fútil e liga para sua filha Claire apenas para ouvir sua voz por alguns segundos. Nesse momento, ele percebe que esqueceu de tomar sua pílula e as alucinações retornam, fazendo ele visualizar uma caixa d'água pintada de abóbora e uma imagem de uma mãe cuidando de sua filha doente. Damian conta ao Dr. Albright sobre suas alucinações. Ele explica que a mulher e a criança que ele vê é apenas pessoas aleatórias criadas pelo cérebro. Albright aumenta a medicação de Damian, mas ele começa a desconfiar das intenções do doutor ao perceber que ele sabia que essa mulher era latina, mesmo sem ter descrito sua aparência. Albright oferece uma viagem ao Havaí para que Damian possa refrescar a mente, mas Damian
Usa o Google Imagens para descobrir a cidade nas suas alucinações e descobre que é St. Louis. Em vez de ir ao Havaí, ele retorna ao cemitério onde foi enterrada a caixa e pega seus documentos e pertences antigos. Em seguida, ele viaja para St. Louis, mentindo para o Dr. Albright sobre seu destino. Em St. Louis, na cidade de Brighton, onde Damian viu a caixa d'água pintada de abóbora, ele descobre uma casa próximo ao local. Ele bate na porta, mas ninguém atende, então ele entra pela porta dos fundos que está aberta. Ele começa a vasculhar a casa e encontra contas médicas para um pediatra, sugerindo que ele está na casa da garotinha doente vista em suas alucinações. Ele também encontra um porta-retratos com fotos de Anna e sua mãe, Madeline, onde, curiosamente, Damian aparece em uma das fotos, percebendo que seu novo corpo foi roubado de um pai de família. Madeline chega, aponta uma arma para ele, mas quando ela o vê, começa a chorar, pois achava que seu marido estava morto. Damian tenta explicar a situação, mas os homens de Albright chegam e imobilizam Madeline, colocando-a para dormir. O amigo de Damian, Anton, revela-se como um agente da Biogenic que estava espionando-o. Anton revela que Mark, o pai de Anna, vendeu seu próprio corpo para a Biogenic para pagar o tratamento médico, pois Anna não poderia mais andar sem esse tratamento. Damian fica indignado e afirma que poderia ter pago pelo tratamento se tivesse conhecido a família antes. Anton ameaça Madeline se Damian tentar voltar a casa, e Damian finge que precisa ir ao banheiro, sendo seguido pelo segurança. Através da janela, Damian vê o carro de Madeline sendo incendiado para simular um acidente. Ele consegue imobilizar o segurança e roubar sua arma, pois agora está no corpo de um ex-militar treinado, cuja memória muscular está intacta. No entanto, Anton se recusa a atirar em Damian, já que o corpo de Mark vale $200 milhões e é valioso para a Biogenic. Assim, Damian consegue expulsar os homens de sua casa e acorda Madeline. No entanto, os homens da empresa Biogenic colocam fogo no local e começam a atirar. Então, os dois se abrigam embaixo da casa e Damian consegue neutralizar os homens com sua arma. Após isso, eles fogem e Damian finge ser Mark, dizendo que desapareceu porque estava trabalhando para a Biogenic. Tudo isso para pagar o tratamento médico de Anna. Eles vão até a escola de Anna para buscá-la, e a menina corre para abraçar Damian, acreditando que ele é seu pai. Anna até comenta que sabia que ele não estava morto. Mais tarde, encontram um hotel para se hospedar e Damian pesquisa sobre o criador da neurologia das mudas. Ele descobre que o Dr. Francis morreu, mas sabe que é uma farsa, assim como a morte de Damian. Também descobre que Albright foi aluno de Francis. No entanto, as alucinações de Damian voltam porque ele perdeu as pílulas durante o tiroteio. Ele encontra o endereço da esposa de Francis e vai até lá para conseguir a fórmula das pílulas. Ao chegar em um lar de idosos, ele mente para Phyllis, esposa de Francis, dizendo que era aluno do marido dela e está interessado em continuar a pesquisa. Phyllis revela que os documentos de pesquisa estão guardados em caixas e que Albright a visita regularmente, pois ela tem Alzheimer e não desconfia de nada. Damian educadamente pede para ela ligar para Albright ir até o asilo. O plano dá certo e Damian aponta uma arma para Francis, que está no corpo de Albright. No entanto, o doutor explica que está tentando fazer o bem e revela que grandes gênios da humanidade morreram de velhice ou doença. Ele também explica que as pílulas são projetadas para apagar gradualmente os resquícios de Mark no corpo de Damian, como o instinto militar. Se Damian parar de tomar as pílulas, Mark assumirá o controle e a mente de Damian será esquecida. Nesse momento, Damian decide sequestrar Francis e levá-lo ao laboratório. No entanto, um dos homens da Biogenic consegue desarmá-lo e tenta colocá-lo no porta-malas de um carro. Madeline chega na hora certa e ajuda Damian atirando em um dos guardas. O guarda chama Damian pelo nome, e ele percebe que, na verdade, é Anton em um novo corpo, já que o corpo anterior foi incendiado no tiroteio. Damian conclui que Anton já trocou de corpo antes e por isso não precisa de semanas para se adaptar.
Anton conta a Madeline que Damian não é seu marido verdadeiro, e Damian rouba as pílulas de Anton para resolver seu problema de alucinações. Eles fogem de carro com Anna, mas Madeline pede para parar o veículo e pergunta a Damian qual é a data de aniversário de Anna. Damian não sabe a resposta e é obrigado a contar toda a verdade para Madeline, que fica chocada e se pergunta como vai contar isso para sua filha. Damian diz que não sabe, mas que precisa ficar ao lado delas para protegê-las dos ataques da Biogenic. Em seguida, vai até a mansão de seu amigo Martin para pedir emprestado seu jato e fugir do país com as duas. Martin duvida que aquele homem jovem seja Damian, mas ele prova sua identidade mostrando a escritura do primeiro prédio que compraram juntos. Damian interage com Anna e ensina-a a nadar na piscina da mansão, como Mark havia prometido em um vídeo. Madeline vê tudo pela janela e começa a se acostumar com a situação. Ela tenta se aproximar romanticamente, mas Damian oferece resistência dizendo que nunca foi um bom pai nem um bom marido durante sua vida, e diz que deixará uma quantia generosa para que elas possam viver sem ele. Madeline fica triste ao ouvir isso, e eles começam a procurar por Anna. Encontram-na brincando com Tony, filho de Martin, mas Damian a retira de lá e explica que o garoto morreu há 2 anos. Martin revela que arranjou um novo corpo para seu filho doente, mas Damian conta toda a verdade. Martin demora a aceitar a informação, mas decide ajudar Anna e Madeline a fugirem, pois ele chamou homens da Biogenic para a mansão. As duas pegam um caminho alternativo, enquanto Damian atrai Anton e os outros homens pela estrada principal. Os homens começam a atirar e tentar bater no carro de Damian, mas ele se abaixa para se proteger e consegue fazê-los colidir. Enquanto isso, Madeline avista um veículo ao longe e pensa que é Damian vindo resgatá-las, mas na verdade são os homens da Biogenic que as levam embora. Martin conta o que aconteceu e dá um frasco de pílulas e a fórmula para Damian, explicando que não quer ser controlado por Albright e pagou por profissionais para descobrir a fórmula e fabricá-las. No entanto, Damian decide não tomar as pílulas no momento para continuar tendo alucinações e descobrir o paradeiro de Mark. O plano dá certo e ele chega a um depósito que serve de fachada para esconder o laboratório. Damian rende um guarda e invade o local, onde vê Anton prestes a trocar de corpo novamente. No entanto, Francis aparece e Damian atira em sua direção, mas o vidro blindado protege Francis. Outros guardas chegam e imobilizam Damian, mas ele conseguiu esconder uma bala na boca. Ele é colocado em uma máquina para a transferência, mas a bala de metal impede o processo de funcionar corretamente. Albright não percebe e Damian finge ser Anton em um novo corpo. Damian mente que vai eliminar Madeline e Anna, mas na verdade as liberta. Ele entra em confronto com os guardas e os 3 se escondem em uma sala à prova de balas. Francis tenta barganhar por sua vida, mencionando que Damian precisa das pílulas, mas ele começa a recitar a fórmula e mata Francis com um lança-chamas. Em seguida, ele envia as duas para uma ilha e volta para Nova York para encontrar Claire. Damian mente que era amigo de seu pai e entrega uma carta para ela. Na carta, Damian expressa seu amor pela filha de Claire e diz que está orgulhoso dela. Por fim, Damian decide parar de tomar as pílulas e deixa um vídeo explicando tudo. Mark assume o controle do corpo de Damian novamente e vai até a ilha para ficar com sua família. Assim termina o filme, comente o que achou e até próximo vídeo.